Alexandre de Moraes acaba com o X, antigo Twitter, aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, a decisão dele chegou a dar uma multa de 50 mil reais por dia para todo mundo, para qualquer pessoa que usasse VPN para entrar no X. Depois ele suspendeu esse trecho da decisão. Cara, que confusão é essa? O que está acontecendo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um compiladão do que aconteceu até a gente chegar nessa situação, tá bom? Comece vendo o meu vídeo aqui, ó, sobre essa briga do X com Elon Musk, com Elon Musk, né? E agora eu vou te mostrar as últimas consequências, os últimos acontecimentos. Como você sabe, eu estou em viagem, eu estou aqui no Uruguai, né? Que realmente vim passar 3 dias aqui e realmente assim, o Uruguai ele dá um exemplo de civilidade na gente. Cara, apesar dos problemas econômicos daqui, tudo é limpo, tudo é organizado. Os banheiros dos lugares, você vai num posto no meio da estrada, o posto, o banheiro é limpo, as pessoas são educadas, no trânsito você tá andando, o cara sai da esquerda. Cara, assim, é impressionante as aulas que o Uruguai dá pro Brasil, né? Apesar dos seus problemas econômicos. Você vê que eu não tô falando de um país desenvolvido, né? Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. E aí eu parei aqui, tá, para gravar, peguei o ponto que a luz fica melhor. Não sei porque hoje em dia, cara, os hotéis eles estão assim, né, meu? Eles não tem mais luz direta, ó. Vou até virar um teto pro quarto aqui, você pode ver, ó. Não tem mais luz direta. Você não tem mais grandes iluminações. Eles têm essa mania agora de colocar essas luzes indiretas, e, enfim, fica assim. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e, se puder, se inscreva no canal de cortes e me siga no WhatsApp, arturdoval.com.br/zap, beleza? Vamos começar com a Global Government Affairs, que coloca aqui, né, The Voice of X Global Government Affairs Team, né? Então é basicamente o setor do X que cuida de relações governamentais. Aí eles dizem o seguinte, eles colocam isso daqui, né, no dia 29 de agosto. Em breve, esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar os seus opositores políticos. Dentre esses, opositores estão em um Senado devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Isso aqui é para lembrar para você, lembra que o Alexandre de Moraes falou, olha, durante 2022 quero que você censure tais contas, e o X não censurou, e depois ele jogou isso no ventilador, falou, olha, o ministro de vocês estava pedindo ordens ilegais que nós não cumprimos, comprou uma briga. O Alexandre de Moraes dobrou a aposta, falou, olha, ou vocês mostram um representante, me apresentem um representante da empresa de vocês aqui no Brasil, ou eu vou suspender todo o serviço, certo? Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente, né, tá aqui, ilegais, foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, estão ou impossibilitados ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ou seja, eles ainda prometeram divulgar mais coisa. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger a sua liberdade de expressão. E aí o Samuel Puncher até retuita isso daqui, dando a notícia. O X confirma que não apontou novo representante legal no Brasil. E ele depois mostra uma matéria bastante interessante que é o seguinte. Teve uma vez que um deputado chamado Coronel Meira, né, ele faz um requerimento ao Ministério da Defesa perguntando ali, né, sobre a Starlink. E o Ministério da Defesa responde em junho, de maneira oficial, uma coisa bastante interessante. Eles respondem aqui, né, dizendo o seguinte.
Ao cumprimentar cordialmente o senhor, passo a tratar do ofício número tarará, de 15 de maio de 2024, referente ao requerimento de informação, por meio do qual o deputado federal Coronel Meira, do PL do Pernambuco, solicita ao ministro da Defesa informações a respeito do uso da tecnologia da Starlink, projeto da empresa americana SpaceX, pelas Forças Armadas do Brasil. Ou seja, é a mesma empresa do Elon Musk, não é o X, né? É a Starlink que fornece internet. Sobre o assunto, e em atenção à solicitação do referido parlamentar, informo o que se segue. A. O referido sistema é empregado em operações e em ações cívico-sociais, em adestramento, dentre outras atividades. O contrato se justifica pela facilidade, flexibilidade e rapidez que o equipamento da Starlink confere ao estabelecimento dos enlaces de comando do controle, proporcionando a devida prontidão estratégica àquele grande comando operacional para ser empregado em todo o território nacional. B. Entende-se que, no caso de um eventual cancelamento do contrato com a referida empresa, poderá haver prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas, pois as capacidades entregues pela empresa proporcionam, entre outros fatores, redundância operacional, elevada confiabilidade, rapidez de instalação, altas taxas de banda, cobrindo grandes distâncias com praticamente nenhuma interferência do terreno ou das condições atmosféricas, bem como o uso em locais sem nenhuma infraestrutura. C. Nesse contexto, vislumbra-se que a tecnologia oferecida pela empresa poderia, em uma eventual contratação, ser empregada para atender os pelotões especiais de fronteira localizados em locais de difícil acesso que não possuem disponibilidade dos serviços das operadoras convencionais de internet, beneficiando toda a população do entorno. E D. Sobre a forma como pretende-se minimizar eventuais prejuízos da extinção dos contratos firmados com a Starlink, caso ocorram, visualiza-se que poderão ser realizados novos processos licitatórios para a contratação do serviço de outra empresa. Isso aqui, cara, lê o seguinte: o Ministério da Defesa, ele faz parte do governo Lula. Aí você vai me dizer, como é que um órgão subordinado ao governo Lula está afirmando que a Starlink, a empresa do Elon Musk, né, do Elon Musk, né, que segundo o Lula é um milionário, que vem com esse Starlink, tem que acabar, tem que ter uma Starlink estatal do Brasil e não sei o que lá, né? A Internet Brás, né? Como é que um órgão submetido a esse governo assume um negócio desse? Que a Starlink é muito eficiente e chega em locais sem interferência que outras bandas não chegam. É o seguinte, gente, vamos lembrar, no início do governo Lula, você lembra a confusão que deu por conta da escolha do ministro da Defesa? O ministro da Defesa geralmente é escolhido por aqueles que agradam as Forças Armadas. E a gente tem que lembrar, um presidente, ele não pode desafiar em toda a medida as Forças Armadas, portanto, as Forças Armadas conseguiram colocar um ministro no governo Lula que não fosse assim vamos dizer assim, um petista, né? Vamos dizer assim, também não quer dizer que seja bolsonarista, mas é alguém que tem visões mais alinhadas com as próprias Forças Armadas e não tanto com o governo, né? Então isso aqui mostra como cara, não adianta você querer solucionar os problemas do Brasil com ideologia. Tá? A Starlink é eficiente, é mais eficiente. Cara, aqui, ó, uma vez o Danilo Gentili, eu não lembro agora, eu acho que ele foi pra Turquia ou ele foi pra Líbia, sei lá onde ele tava no meio de um deserto, ele abriu uma live e falou, olha só, tô no meio de um deserto, irmão, fazendo uma live aqui com você. Se você pega o carro e sai do Rio de Janeiro e vai pro São Paulo, você já perde o sinal do seu celular ali. É ridículo, cara, é ridículo. A gente é um país ridículo, né? E a Starlink vem e soluciona um monte de problema, né? Aí sai outra matéria do Samuel Pancher, né, que mais uma vez, parabéns pelo jornalismo do Samuel Pancher, né, o cara é muito bom. Ontem eu questionei o Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o congelamento das contas da Starlink e a ameaça de fechamento das operações do X no Brasil. A resposta veio hoje via embaixada. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre o STF e a plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Né? E aí sai a matéria no Metrópolis, né? Dizendo até o seguinte, tem até o videozinho dele aqui, ó, dá uma olhada. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando o embate entre X e Supremo Tribunal Federal. Após enviar uma solicitação de comentário ao Departamento de Estado, o Metrópolis recebeu a resposta da representação brasileira do governo americano. A Embaixada do ZEU está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X, diz a nota enviada ao Metrópolis. A manifestação prossegue. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Na solicitação, o Metrópolis também questionou a respeito do congelamento de ativos financeiros da Starlink, empresa do ZEU com quadro societário daquele país.
A manifestação da representação norte-americana esclareceu que, por política interna, não comenta decisões de tribunais. Debates acerca da liberdade de expressão no Brasil já haviam acontecido no Congresso americano, geralmente sob iniciativa de parlamentares do Partido Republicano. Agora, a resposta da embaixada americana indica que a situação também é de interesse do governo daquele país. A gente reagiu a esses vídeos, né, na época. Aí sai um outro tweet do próprio Sam Puncher dizendo o seguinte: como bem observado pelo Der Flash, a decisão também parece que vai determinar a retirada dos aplicativos de VPN das lojas virtuais. Ou seja, isso aqui foi na hora que saiu a decisão, né? E diz o seguinte, ó, iOS, Apple, Android, Google retirem o aplicativo X das lojas da Apple Store e Google Play Store, e da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN, Virtual Private Network. Se você não sabe o que é VPN, é basicamente uma forma de você usar a internet colocando a sua localização em outro país. É como se eu tivesse, eu tô aqui no Uruguai e eu colocasse um VPN, sei lá na Coreia do Sul. Ó, agora eu tô aqui na Coreia do Sul, tô no Vietnã, acessando um site, portanto, estou entrando por um outro meio, né? Tais como, exemplificadamente, ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN, Surfshark, TotalVPN, AtlasVPN, Bitdefender VPN. E aí, uma coisa curiosa, né? Será que também, coincidência ou não, uma das contas do X no Brasil foi encontrada com exatos R$ 6,66, né? 666, the number of the beast, né? Eles bloquearam duas contas, né? Dois valores de duas contas no Itaú, uma com 2.050.000 reais e a outra com R$ 6,66. Será que deixaram isso de propósito, né? Para mostrar isso? Enfim. E aí sai um outro tweet aqui do Felipe, dizendo o seguinte: independente da decisão sobre o Twitter, isso aqui não faz qualquer sentido. VPN não existe apenas para acessar site no exterior. Moraes transformou uma decisão controversa numa decisão completamente indefensável. E aí tem aqui o trecho da decisão dele, né, que tem, né, suspensão imediata, completa, integral do funcionamento do X, Brasil Internet Limitada, né? A intimação pelo cumprimento do prazo de 5 dias, devendo comunicar imediatamente o juízo das empresas, né, e o das empresas sobre isso. E aqui a parte 3 é o seguinte, ó: a aplicação de multa diária de R$ 50.000 às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido da utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPN, né, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais na forma da lei. Ou seja, se você entrasse no X através do VPN, você ia pagar uma multa de R$ 50.000. Eu até fiz um Reels, fiz um áudio para colocar nos meus vídeos anteriores aqui, dizendo como é que ele ia fazer isso? Como é que você fiscaliza isso? Como é que você aplica uma multa de R$ 50.000 para cada internauta, vamos chamar os internautas, né, para cada internauta que usar um VPN, cara? Como é que se faz isso? Imagina, sei lá, um moleque de 16 anos, vou entrar no X aqui, fazer uma coisa proibidona. Você vai multar o moleque em 50? Mas como é que você vai fazer isso, cara? Como é que você vai fazer isso, né? E daqui, né, depois sai aqui, né, um tweet do Glenn Greenwald, né, o Glenn Greenwald do The Intercept, que foi responsável pela Vaza Jato, né, falando que o Poder Judiciário brasileiro prendeu o Lula e que o Sérgio Moro abusou de poder, que agora virou totalmente contra o Alexandre de Moraes, né, porque é o grande defensor da liberdade de expressão. Ele diz o seguinte: the group of countries that Brazil is about to join in banning the use of VPN to access prohibited sites, né? Gostou da minha pronúncia em inglês, né? E aqui tá aqui o grupo de países, cara, é Rússia, China, Irã, Turcomenistão, Venezuela, Paquistão, Arábia Saudita, Turquia, Iraque, Coreia do Norte, Egito, Índia, Cuba, Síria, Belarus, Oman, Uganda, Myanmar. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! O Brasil quer entrar nessa lista. E aí, bicho, sai outro tweet aqui do Sam Punch, pensando muito nesse mapa, e um mapa mostrando, né, os países, alguns dos países onde o X está bloqueado. Olha só, é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, bloqueio temporário, e agora o Brasil, é isso? Que é isso, bicho? Que é isso, cara? Que o Brasil tá vendo? Eu já disse o seguinte, cara, só um pitaco de opinião antes da gente prosseguir aqui com o que aconteceu.
Eu sempre faço essa analogia. Imagina que tem um jardim escrito não pise na grama, tá? Aí vai uma pessoa, vai lá e pisa na grama. Ela tá errando, ela está errando. Ela está errando. Aí vai o dono da casa dar um tiro na pessoa e mata a pessoa. Ah, então ele acertou? Não, ele não acertou. Ah, então pisar na grama tá certo? Não tá certo. Uma coisa não justifica a outra. Pisar na grama não está certo, matar o cara por causa disso também não. Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer é, quando você pega ao longo, né, desses últimos anos, as narrativas bolsonaristas, pelo que eles chamam de liberdade de expressão, que a gente sabe que eles não lutam por isso, estão certas? Não, não estão certas. Mas as decisões do Alexandre de Moraes estão muito mais erradas. Elas estão absolutamente desmedidas. Elas estão completamente fora de proporção. Como é que você... Vamos lá, é só lembrar. A live do argentino, lembra? Tava errado. Mas você vai banir o Monark de entrar nas redes? Não! Sabe? Ah, nossa, o Elon Musk deu uma provocada aqui no Brasil, mostrou umas decisões judiciais que estavam pedindo. Tá, ele tá errado, ele pode até estar errado, mas... Ah, então a censura é correta? Você banir a plataforma do cara tá correto? Você extrapolar para que as pessoas não possam usar VPN? Meu Deus, que loucura, cara. Que loucura, meu. Né? E aí, isso foi tão absurdo, isso foi um passo tão além, que o próprio Alexandre de Moraes falou, putz, eu acho que eu fui demais. Eu acho que eu me excedi aqui. Moraes volta atrás na decisão de remover aplicativos de VPN da Apple Store e Google Play. Suspensão do X e multas para usuários que usaram VPN para acessarem a plataforma estão mantidas. Ele diz aqui, ó, tá aqui na suspensão, cadê a suspensão? Aqui, ó. Tem a decisão, né, que ele mostra como que estava. Diz aqui, em face, porém, do caráter cautelar da decisão e da possibilidade da própria empresa ex-Brasil Internet Limitada de Elon Musk, ao serem intimados, efetivarem o integral cumprimento das decisões judiciais, suspendo a execução do referido item 2 até que haja manifestação das partes nos autos, evitando eventuais transtornos desnecessários e irreversíveis a terceiras empresas. Né? Então ele coloca aqui, ministro relator Alexandre de Moraes, né? Ou seja, ele mesmo falou, realmente, eu acho que eu me passei, galera, acho que eu me passei, né? Enfim, repercussão, sai o tweet do Monark, todo mundo é o Monark agora. Isso aqui, miraram em banir o X e acabaram reabilitando meu perfil, né? E aqui tem alguns esquerdistas, né? Eu vou misturar aqui. Tem esquerdista, tem não esquerdista, alguns defendendo, outros achando absurdo. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, Olha aqui, você tem o César, qual a Calejão garantia que nós temos? e o Demore. É o Demore aqui? Eles mesmos falando a consequência de você banir a Starlink do Brasil, né? Vamos lá. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e eventualmente até vendendo informação de movimentação de tropas do exército brasileiro em território americano? Ué, meu amigo, Olha, por que você não tem essa mesma preocupação em relação às coisas da China? Hein? Explica pra mim. Por que então, por exemplo, o TikTok, que monitora inclusive as pessoas diretamente, você não tem essa preocupação? Realmente, cara, essa questão que ele colocou é verdade. Peraí, será que a gente não está colocando informação estratégica na mão de um americano? É verdade. Agora, se a gente se preocupa com isso da Starlink, a gente tem que se preocupar também com o TikTok aqui que está em todo lugar. Mas a gente tem que correr atrás de suprir a necessidade brasileira de acessibilidade à internet que a Starlink hoje está suprindo. Ou é melhor deixar todo mundo sem internet? Vamos lá. Thiago Leifert. Antes de eu chamar o Canedo e a gente falar de esporte, como vocês sabem, eu odeio o Twitter, eu odeio o X, eu detesto aquela porcaria. Eu abomino aqueles caras que eram tipo youtuber de slime e agora acham que podem falar de reforma tributária porque leram livros. Pausa aqui, cara, o Thiago Leifert, cara, ele é um cara demais, né, cara? Realmente, o X, o Twitter, né, ele virou isso, né, um monte de bolha, uma tretando com a outra, e muita gente que fica muito no Twitter, acha que o Twitter é o mundo real, não é, cara. Eu acho que de todas as redes sociais, todas, a mais distante do mundo real é o Twitter. Eu acho que de todas, o Twitter é aqui, você tem mais o embolhamento das pessoas e parece que a pessoa tá com um cabresto aqui que só vê aquilo. Censurar o X numa decisão monocrática não existe, tá? Aí... Pausa aqui.
Só outra desculpa, eu preciso te falar isso, tá? Lembra que o Congresso aprovou uma lei, né? Passou na Câmara, passou no Senado, que acabava com decisão monocrática, ou seja, um ministro não ia poder ir lá e canetar todo mundo, tinha que passar pelo colegiado, você tinha que passar pelo plenário. Você lembra disso? Sabe quem vetou essa lei? Se eu te falar, você vai ficar bravo? Você vai ficar bravinho? Jair Bolsonaro, tá? Ou seja, isso só está acontecendo porque o Jair Bolsonaro vetou a lei, que acabava com essa ferramenta, beleza? Aí eu vou defender o direito desses caras que eu não gosto de se manifestarem. Porque uma decisão monocrática dessa de suspender uma rede social é super perigosa e não é digna de um país como o nosso, de uma democracia, certo? Isso é coisa de Coreia do Norte. Isso aí seria normal lá. Mas por mais que eu odeie o X, deteste o X, com todas as minhas forças, eu não tenho a conta lá. Somos todos adultos, a gente sabe o que a gente está fazendo, vocês sabem o que vocês estão fazendo, eu não preciso de babá, eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho ou não que consumir e acreditar. Cada um faz o que quer, somos livres para a gente acreditar no que a gente quiser. Infelizmente, né, às vezes, mas somos livres para acreditar no que a gente quiser. E censurar não é o caminho. Por mais que eu odeie aquilo lá, gostaria de, como uma pessoa que vive nas redes sociais, estou aqui no YouTube hoje, fazendo live, eu me senti na obrigação de dizer para vocês que eu acho que esse não é o caminho. Apesar de odiar. Estou aqui para defender o direito das pessoas de falarem porcarias. E se você se sente ofendido com alguma coisa, com uma notícia falsa, como essa que eu acabei de falar, procure seus direitos, como eu fiz. Contratei advogados, lá em 2020, e procurei meus direitos. Fui atrás de pessoas que me ameaçaram, fui atrás de quem escreveu notícia falsa, e ganhei. Você tem que insistir, é caro, dá trabalho. Fazer justiça dá trabalho. Mas censurar, e em nenhum momento, em nenhum dos processos que eu fui obrigado a mover, e eu nunca pedi para a pessoa parar de falar meu nome, por exemplo. Que tem uma decisões dessas vezes, né? Não, tem que parar de falar o nome da pessoa, parar de postar isso. Não. Liberdade de expressão. Porque às vezes se eu fizer alguma besteira, a pessoa tem o direito de me achar ruim, pô. É o que eu sempre falei pra vocês aqui. Você fala assim, pô, o Thiago é o pior apresentador do mundo. Pô, beleza, meu. Eu odeio o Thiago. Tranquilo. Thiago, quando você sair da Globo hoje, se prepara porque eu vou estar te esperando. Opa, peraí, aí cruzou a linha. Eu odeio o Thiago porque ele maltrata as pessoas. Opa, aí não. Mas você vai ter que provar que eu maltrato as pessoas. Mas não gostar, opinião, tranquilo. O que não dá é pra ultrapassar os limites que já estão previstos na lei. Eu não preciso que suspendam rede social ou proíbam porque você não gosta da opinião da pessoa. Somos todos adultos, gente. Vida que segue. Pois é, cara. Thiago Leifert sempre muito sensato. Aí vem aqui o Pedro Doria. A maré está para virar contra o ministro Alexandre. O Pedro Doria, ele é conhecido pelas opiniões muito moderadas e sensatas. Quando ele fala um negócio desse, cara, eu até concordo com ele, porque é o seguinte, meu. Primeiro que assim, sei lá, se a gente fizesse uma pesquisa de opinião, acho que 90% das pessoas que conhecem o ministro Alexandre de Moraes não gostam dele. E tudo bem, ministro Supremo, ele não liga muito para a popularidade. Só que existem consequências marginais dessa falta de popularidade, desse rage absurdo. Inclusive, consequências que podem ser desagradáveis a outros membros da corte. Portanto, você começa a ter, sim, um incômodo de outros ministros, de outras instâncias do poder com esta pessoa. Isso realmente pode acontecer. E aí, cara, claro que aparece o Felipe Neto. Claro que o Felipe Neto ia aparecer, né? Aí ele começa, né, zoando o Nicolas. O Nicolas mandou assim: chega, vou radicalizar nem que seja sozinho. Nicolas propõe paralisar o Congresso Nacional após Moraes suspender o X. Eu nem sei ainda se isso é uma coisa boa ou não parei para refletir sobre isso. Só que o timing tá meio ruim, né, cara? No meio da campanha quase não tem sessão, né? Aliás, nem tem sessão, né? Então não sei se isso faria muita diferença agora. Mas aí vai lá o Felipe Neto. E pronto, Chupetinha vai aparecer de peruca e pelado dessa vez. Vai dormir, moleque, ainda quis zoar o cara. Aí, o Felipe Neto retuita um outro texto que eu vou mostrar para você, né? Que tem um ou outro esquerdista querendo justificar. Vou explicar para quem tá perdido. No Brasil, o Código Civil não é o Alexandre de Moraes. Determina que, para operar aqui, tem que ter sede representante no país. O X é uma empresa, o X não quis cumprir decisões do STF, você pode recorrer, você pode questionar a decisão, o legislativo pode até pedir impeachment do ministro, mas o que não pode é um bilionário simplesmente não cumprir e para tentar ficar imune de qualquer consequência e retirar
a sede e representante do país. Quando ele fez isso, ele entregou de bandeja ao STF autorização para banir a empresa do Brasil, não por simplesmente não fazer o que Alexandre quer, mas por descumprir a regra básica do Código Civil que citei lá em cima. Conclusão, se você acha que empresas podem funcionar legalmente no país, eu nem debato. Se você acha que as decisões de um país devem ser descumpridas, não debato. Se você acha que a decisão é ilegal, existem meios legais de questionar. Se você acha que a liberdade de expressão envolve o direito de praticar crimes, nem debato. Se você acha que o ministro extrapola os poderes, luto pelo impeachment, é isso pessoal, né? E o Felipe Neto, se você ler isso e continuar achando que Elon Musk está certo, a única solução para você é psiquiátrica. E vamos lá, o cerne de toda a questão é que um ministro, né, segundo o X, está pedindo para se cumprir decisões que não têm previsão legal. E por isso houve a tentativa de intimidação da sua representante do Brasil. Aí o X fez o quê? Vou proteger minha representante, vou tirá-la daqui em detrimento da empresa. Olha que baita política dessa empresa, né? E aí, cara, o cara não para, né? Para os iluministas, o ser humano era facilmente controlado e transformado em submisso através da proliferação de crenças e superstições irracionais que bloqueavam a razão e mergulhavam a humanidade na ignorância. Tente refletir sobre onde isso acontece hoje, né? Deu uma de Carluxo aqui, né? A minha opinião, cara, é a da maioria dos brasileiros, inclusive, nesse caso, né? Que não, cara, isso não pode ser comemorado, isso não é uma coisa maravilhosa. Eu vou te dizer, cara, muita gente confunde até, como o Thiago Leifert disse, né, o seu carinho ou ódio pelo X com a decisão e confunde a parte legal de mas ele tirou o representante do Brasil, tá, mas ele só tirou porque o Alexandre de Moraes estava pedindo, né, para que ele estava intimidando essa pessoa. Então, uma coisa tem consequência na outra, não é que simplesmente falar, tira o representante do Brasil e vamos peitar o sistema legal. Claro que não, cara, claro que não. Enfim, eu realmente acho que o Alexandre de Moraes não tem respaldo popular nem de outras instâncias de poder, nem dos seus colegas para essas decisões, e isso pode sim, como o Pedro Doria disse, ter dado início a um poder decrescente que ele pode ter a partir de agora. Eu não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, beleza? Desculpa aí a qualidade da luz, do áudio, mas é que, cara, esse tema não podia esperar mais. Um abraço, vamos questionar tudo. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado muito rápido pra você. Eu sou o Renato Batista, candidato a vereador em São Paulo, apoiado pelo Arthur Duval, número 44999. E eu criei a Frente Anti-Boulos na cidade de São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link foraboulos.net que eu vou mandar pra você e pra todo mundo da cidade de São Paulo. É gratuito.